Anjo persistente. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Padre Paulino de Casacalenda, em seu livro Le mie memorie in torno a Padre Pio, descreve como, durante o período em que ele passou ao lado de Padre Pio, ele se tornou tão íntimo dele e, consequentemente, algumas vezes o questionou sobre as capacidades do seu anjo da guarda. Nem sempre Padre Pio respondia diretamente às suas perguntas, uma vez que, evidentemente, ele sentia dificuldades em explicar aos seus confrades os detalhes de suas experiências sobrenaturais. Mas, algumas vezes, o Padre Paulino recebeu respostas concretas que confirmaram o quanto ele amava o seu pequeno anjo e o quanto o Padre Pio, em contrapartida, era amado por seu companheiro. Numa ocasião em que eles estavam a sós no convento, num período em que Padre Pio estava doente, o Padre Paulino sabia que ele precisava de ajuda, especialmente durante a noite, quando suava muito. Por outro lado, ele sabia que não poderia ajudar muito o Padre Pio, uma vez que, sobrecarregado com seu pesado trabalho, ele caía na cama já adormecia e não se despertaria antes da manhã seguinte. Todavia, uma noite, o Padre Paulino foi ao quarto do nosso amado Padre Pio, dizendo: "Ouça, Padre, eu ficaria satisfeito em vir ajudá-lo hoje à noite, especialmente quando o Senhor estiver transpirando. Mas se o Senhor quiser que eu o acorde, por favor, mande-me o seu anjo da guarda." Uma vez que ele não recebeu nenhuma resposta, continuou dizendo: "Estamos de acordo?" E a resposta: "Tudo bem." Padre Paulino voltou para o seu quarto e foi embora como se nada tivesse dito. Adormeceu rapidamente, esquecendo-se do Padre Pio, seu anjo da guarda, e as razões por que ele deveria levantar-se durante a noite. Deveria ser por volta da meia-noite quando ele acordou subitamente do seu sono tranquilo e imediatamente lembrou-se do Padre Pio. Todavia, em função do seu brusco despertar durante a noite, na manhã seguinte ele acordou com uma sensação de que não tinha realizado nada do que havia combinado. Mais tarde, ele foi ao quarto do Padre Pio, explicou o que havia acontecido e completou: "Padre Pio, qual foi o propósito pelo qual o seu anjo da guarda veio acordar-me e por que afinal ele me deixou dormir de novo? Se ele vier me chamar de novo esta noite, ele deve fazê-lo de uma tal forma que eu me levante da cama." Ele repetiu estas mesmas palavras para o Padre Pio na noite anterior, antes de sair, mas, mesmo assim, na próxima vez que foi chamado pelo anjo da guarda, mesmo sentindo que estava sendo chamado novamente e de uma maneira mais intensa do que a noite anterior, imediatamente adormeceu de novo e na manhã seguinte encontrava-se na cama como na manhã anterior. Na terceira noite, ele foi encontrar-se com o Padre Pio e pediu que ou seu anjo da guarda o acordasse por completo ou o deixasse em paz. Assim ele não ficaria com este sentimento de culpa na manhã seguinte. Era por volta da 1h30 daquela noite, quando ele sentiu que alguém o despertava tão intensamente que ele imediatamente saltou da cama e correu até o quarto do Padre Pio e perguntou o que ele desejava. E o Padre Pio respondeu: "Estou molhado de tanto transpirar. Por favor, ajude-me a me trocar uma vez que não consigo fazer isso sozinho." Deve-se notar aqui que o Padre Paulino chegou imediatamente no momento em que o Padre Pio precisava dele. Alguns podem dizer que isso é mera coincidência, mas, considerando que o Padre Pio lhe havia dito que lhe enviaria o seu anjo da guarda para acordá-lo, não existe nenhuma dúvida que o nosso pequeno amigo mostrou-se útil mais uma vez.